Presidente, eu falou que uma tristeza foi esse jogo de 71, esse campeonato de 71, e tinha feito alguma coisa, sei lá, eu acho loucura pelo Botafogo, assim, na sua vida, ó, cara, o Botafogo tem que fazer algumas coisas que não são muito normais. Assim. Você já fez alguma? Não, eu fiz muita loucura. Depois que eu saí em 96, eu disse para todo mundo que eu não ajudaria, não voltaria a ser presidente. Eu ajudaria qualquer presidente desde que ele me pedisse ajuda, porque eu já verificava que era inviável você ser presidente de um clube já com uma dívida grande. Era uma coisa confusa. Quer dizer, tudo que eu tinha aplicado no Ibope, para o Ibope se fortalecer, crescer, robusto, pagar suas dívidas, etc., eu não tinha condições de fazer isso no Botafogo. Então, isso me dava alguma agonia. Saí no final de 96, no final do mandato, e disse que ajudaria qualquer um. Então. Aí eu fiz algumas loucuras depois, mas tem as loucuras antes, no período que eu fui presidente. Na ordem cronológica? Na ordem cronológica, em 95 eu fiz o Diabo. Como é que foi a montagem desse elenco? Hein? Esse elenco. Esse elenco foi montado... Eu botei o time aqui, o elenco não, mas o time era bom pra caramba. Pois é. Mas o time é bom você vendo hoje, depois que aconteceu a vitória. Quero ver você montar... Jovem nesse time era... O Beto já era jovem, o Leandro Ávila era jovem pra caramba, né? Mas o Leandro não era tão jovem, mas era de 24, 25 anos. O Jamir era jovem? O Jamir, o Sérgio? Todos eram relativamente jovens, de 27 para baixo. O Túlio acho que tinha 26, 27. O Donizete tinha isso, 26, 27. O Sérgio Manuel também. O Jamir, o Beto, o Leandro acho que tinham 25. E esse time todo foi novo? Logo, você montou logo quando... Não, o Beto era o mais novo. O Beto era 75. 75. Olha, o que eu senti foi o seguinte, a gente não tinha um centavo. Então começou por uma conversa do Antônio Rodrigues, que me ajudou muito, foi meu braço direito, vice-presidente de futebol. Foi meu professor. Pois é, o Antônio reunia os jogadores, sabia que não tinha dinheiro, às vezes adiantava do bolso dele, vale para o pessoal. E o Antônio chegou para mim e falou, temos que montar um time e tal. E me apresentou um nome que era o Paulo Autuori, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Veio recomendado pelo Gotardo, que jogou com ele lá em Portugal, na Ilha da Madeira, e foi recomendado também pelo Léo Rabelo, que tinha sido dirigente do Flamengo, saiu, virou empresário, e é uma pessoa que me ajudou muito. Como é que foi a montagem? O Wagner a gente já tinha, o Wilson Goiano veio, foi uma recomendação do Túlio. No caso do Gotardo, ele foi uma contratação importante, a gente gostava muito dele. E na lateral esquerda já era uma pessoa de casa, que era o André Silva. O Léo Rabelo me ofereceu 2 jogadores, que era o Gonçalves e o Donizete, que estavam jogando no México, em Guadalajara. E aí trouxe o Donizete, foi um monstro. O Gonçalves também foi um zagueiro fundamental. O Túlio a gente já tinha desde 94. O Sérgio veio na tua administração? Veio. Foi o primeiro jogador que eu trouxe em 94. E ele já tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já tinha sido antes pelo Goiás. Aí foi vendido por Sion, na Suíça, e ele era muito infeliz lá, e triste e tal, com a mulher, os filhos, e acabou pedindo para vir de qualquer maneira. Quem me ajudou, na época, foi o filho do Orlando Batista, o Luiz Orlando. Era um negócio de churrascaria, né? Esse Orlandinho? Não era o Orlandinho, não. O Luiz Orlando, que era filho do Orlando Batista, narrador da Rádio Mauá. Tá. E ele ajudou bastante na vinda do Túlio. Era um jogador que eu não conhecia pessoalmente, mas via nos jogos, nos gols do Fantástico, etc. O cara fazia gol de tudo quanto é jeito.
Bom, aí já estava mais ou menos com o time armado. Faltava o Leandro Ávila. Leandro Ávila foi um fato, e aliás é uma pessoa que eu respeito, que é uma pessoa polêmica, mas comigo sempre foi tintim por tintim, muito correto. Eu adorava negociar com ele. O Eurico Miranda, ele não estava aqui, estava viajando com o time. Aí eu liguei para o Calçada, que era o presidente, e falei: Calçada, você tem um jogador aí que está afastado? E eu tenho 2 jogadores que também estão afastados aqui, o Nelson e o Jefferson. E eu queria trocar até o final do ano. Aí você manda o Leandro para cá. O Eurico botou de castigo, porque ele está querendo um aumento maior. E eu mando esses 2 para você. Aí o Calçada falou: pô, Montenegro, eu não posso negar nada a você. Tá bom, vamos fazer isso. Então, essa foi a maior jogada na minha vida. E quando o Eurico voltou, ele me chamou, me ligou, falou: olha, eu antes achava que você era pato novo, mas você está ficando muito esperto. Nunca mais faça isso, porque tem que falar comigo. Agora, você foi pedir direto ao presidente, agora eu não tenho como falar, entendeu? Então, não, desculpa, Eurico, foi sem querer e tal. E era um jogador, você tem que ser na maciota. E aí... E o Ávila foi importante. E foi fundamental. Foi fundamental. O Beto, como você falou, veio, tem até a história que foi trocada por pares de chuteira. Isso. Foi na sua época? Foi um pouco antes de eu entrar. E o Orlandinho que você falou, que era o Orlando Ribeiro, o pai era dono do Rios, e ele tinha outro... Tinha o Rincão Gaúcho também. Ele tinha o Rio ali da... O Rios do Aterro. Sim. Era dele. Foi lá, inclusive, que eu assinei o contrato com o pessoal da Pepsi. Seven Up. Enfim, mas o time foi montado assim. Começou a treinar a pré-temporada atrás do gol, no Caio Martins, porque a gente não tinha lugar para treinar. Era caro. E o negócio foi. O Paulo Autori conquistou todo mundo, os jogadores se uniram até chegar a isso. Foi um campeonato. Naquela época já tinha, o Paulo já trabalhava com o René Weber? Já, René, auxiliar dele já? Era auxiliar dele. Gente boa pra caramba também. A comissão técnica era o Admilton Chirol, o filho dele era preparador físico, Marcelo Chirol, auxiliar do Ronaldo Torres. Caramba. Tinha o doutor Joaquim da Mata e tinha o Lídio Toledo. Boa pra caramba, doutor Joaquim. Doutor Joaquim, maravilhoso, o Lídio Toledo. E com todos esses eu tenho episódios, quer dizer, eu dei sorte porque a gente tinha um time, não tinha um elenco. O elenco, se você pegasse assim, tiveram alguns jogadores que ajudaram muito, mas o nosso elenco, perto dos outros, não era um elenco forte. E ninguém se machucou. E no final, a gente transformou a casa do Túlio num hospital. E botei 6 jogadores que estavam para estourar lá na casa do Túlio, e eles ficaram fazendo tratamento lá, escondido, porque alguns tratamentos eram revolucionários, daquele Petrone. Nilton Petrone. Eu acho que ele é amigo ou parente do Alberto Macedo. É primo do Alberto. Isso. Mas o filé, né? É o filé. E o doutor Lídio não gostava tanto dos procedimentos, então a gente fez escondido. E acabou que todos os jogadores conseguiram chegar lá. Então foi um campeonato cheio de minúcias, de decisões assim, mas eu acho que a gente estava predestinado a ganhar. Aquela final com o Santos foi cheio de polêmica, aqui e lá. Aqui e lá. Aqui e lá. Eu era jovem, mas eu lembro um pouco, né, que dizem que o gol do Túlio estava impedido, não foi? Ainda tem um componente novo, acabou de chegar aqui. Um botafoguense assim aqui. Até a cor, olha lá. Até a cor. E dizem que o Túlio estava impedido. Teve um gol também que a gente ia fazer aqui no jogo de ida, e o Sidraque, era o Sidraque Marinho, apitou e não deu a vantagem, entendeu? Já ia entrar com bola e tudo. O futebol é detalhe. Esses detalhes poderiam ter tirado do nosso campeonato. No gol do Túlio até hoje existe a dúvida se ele estava impedido ou não. O senhor acha que estava impedido?
Eu acho que ele vai falar que não. Tava um pouquinho que não dava nem para notar. É. Mas logo depois, o gol do Santos no empate, no começo do segundo tempo, o rapaz levou com a mão. Sim. Então, tudo complicado. E teve um último gol do Camanducaia que foi anulado, que até hoje eu tenho dúvida se o cara estava impedido ou não. Não tem como saber, né? É. Porque não tinha o VAR, e mesmo com o VAR, as coisas Às vezes ficam complicadas. ficam complicadas.